Olá, eu sou o Beto Veiga e nesse vídeo eu vou explicar para você como é que eu administro minha conta para economizar mais de R$ 1.000 por ano com tarifas bancárias. De fato, o que eu quero explicar aqui é como não pagar tarifas bancárias. Antes de continuar, eu quero deixar claro que eu vou mencionar o nome de duas instituições, mas eu não tenho patrocínio de nenhuma delas, até porque muito certamente elas não querem que esse conteúdo seja difundido, porque eu estou ensinando você a não pagar tarifas, ou seja, não gerar receita para elas. E aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal e você gosta de conteúdo de investimentos, economia e sistema financeiro, então inscreva-se no canal, curta o vídeo e divulgue, compartilhe com seus amigos, seus parentes para essa informação chegar ao maior número de pessoas. E como é que eu faço hoje para administrar as minhas contas? Eu tenho duas contas de depósito, que são chamadas também conta corrente. O nome popular é conta corrente, mas o nome mais técnico é conta de depósito à vista. Eu tenho duas. Uma num grande banco público, o Banco do Brasil. E por que eu tenho a conta no Banco do Brasil? Número 1, por conta da segurança. Não tem como discutir que a segurança do Banco do Brasil é maior do que das outras instituições. Qualquer problema de liquidez que o Banco do Brasil venha a ter, quem vai vir no socorro imediato é o Tesouro Nacional. E o que quer dizer Tesouro Nacional? Eu, você e toda a população que paga imposto. Logo, é uma instituição muito mais segura do que as demais. O segundo motivo é a disponibilidade de pontos de atendimento. Além daquela enorme rede de agências, você tem mais algumas dezenas de caixas eletrônicos que também estão à disposição. Caixas eletrônicos, postos de atendimento. Então, isso aí dá uma tranquilidade para que, se você tiver algum problema com a sua conta, diferentemente de um banco digital que não tem nenhuma agência, você pode ir na agência e tentar resolver fisicamente. Você pode ir até lá e tentar falar com alguém, diferentemente de um banco digital que você vai ter uma série de inconvenientes para isso, né? O terceiro motivo é o fato dos gerentes terem estabilidade no seu emprego. Isso me deixa muito tranquilo porque, primeiro, eu não preciso ficar comprando o tempo todo essas coisas, esses produtos que eles têm para vender. Segundo, ele também não fica me torrando a paciência, porque ele sabe que eu não vou adquirir aquilo, e o fato dele estar lá ou não estar, para ele, tanto faz. Lógico, ele vai dedicar o tempo dele naqueles clientes que podem gerar mais rentabilidade. Eu dou logo a informação, eu digo logo para ele como é o meu perfil, que eu entendo do sistema financeiro. Ele descobrindo isso, até acaba trocando informação comigo, né? Ele pergunta algumas coisas, eu pergunto outras para ele, a gente interage. Aí você pergunta, mas Beto, como é que você não paga tarifa no Banco do Brasil? Aí eu respondo, eu não pago tarifa no Banco do Brasil porque em 2007 já saiu uma primeira norma que foi atualizada por uma norma de 2010, que é a Resolução 3919. Então, o Conselho Monetário Nacional, em 2010, consolidou essa norma de 2007, possibilitando que você tenha uma conta sem pagamento de tarifas. E a gente vai olhar em detalhes essa norma. Eu vou chamar você para ir aqui para a tela do computador para a gente dar uma olhada. Para você vai aparecer aqui do lado e para mim vai aparecer aqui embaixo. Então, vamos lá dar uma olhada. Vamos dar uma lida aqui no artigo 9. Observadas as vedações estabelecidas no artigo 2º, que a gente vai ver já já, é prerrogativa do cliente, ou seja, o cliente pode escolher entre 1. A utilização e o pagamento somente por serviços individualizados. O que quer dizer isso? Eu não pago nada e se eu quiser fazer um saque, eu pago o saque. Se eu quiser fazer uma transferência, eu pago a transferência. Se eu quiser fazer uma TED, eu pago uma TED. Eu pago somente aqueles produtos que eu estou precisando e que eu vou utilizando. Alternativamente a isso, quer dizer, se eu não fizer essa opção, eu vou para o inciso 2, que é o seguinte: a utilização e o pagamento de forma não individualizada de serviços incluídos em pacote. Como é isso? Eu contrato um pacote de serviços que tem lá
tantos saques, tantos extratos, tantas TEDs e por aí vai. E aí eu vou contar uma breve história da tarifa de manutenção de conta. Antes da edição dessa norma, era permitido que as instituições financeiras, e elas faziam isso, cobrassem manutenção da conta. Então elas cobravam todo mês lá um valor só pelo fato de você ter a conta de depósito lá, a conta corrente. Aí o que aconteceu? Essa norma, na realidade essa norma de 2007 vedou e essa manteve, ela proibiu a cobrança de uma tarifa de manutenção de conta. Então você não pode ser cobrado pela manutenção de conta. Aí o que foi dado em lugar dessa tarifa de manutenção de conta? O banco pode vender um pacote de tarifas, mas muitas vezes ele nem oferece esse pacote de tarifas, ele já cobra diretamente para que o cliente simplesmente dê anuência àquilo e seja descontado mensalmente. Então esse pacote de tarifas, ele muitas vezes ele é inútil. Por quê? Porque ele traz muito mais transações do que aquelas que você precisa. É claro que a norma bota lá uma observação dizendo que o pacote não pode ser maior do que o preço individual dos produtos. Isso é óbvio. Mas aí o que eu faço? Eu coloco uma quantidade maior de produtos que eu sei que você não vai usar, ou se usar também, dane-se, porque aquilo ali tá no dia a dia do sistema, aquele sistema está todo instalado lá, as transações, a capacidade de processar aquelas transações aguentaria, sei lá, X% a mais sem nenhum problema. Então eu vou e boto uma quantidade grande para poder cobrar uma tarifa grande de você. E aí a gente volta para aquilo que eu falei no começo, que é o artigo 2º. Então vamos dar uma olhada no que é o artigo 2º. O artigo 2º, ele veda a cobrança desses serviços aqui, que são os chamados serviços essenciais. E quais são eles? Você tem 4 saques por mês, 2 transferências de recursos, 2 extratos por mês, consultas pela internet ilimitadas, então você pode olhar o seu extrato na internet quantas vezes quiser, e 10 folhas de cheque. 10 folhas de cheque. Eu chamo isso aqui do pacote grátis. Se você consegue viver com isso aqui, você não precisa contratar pacote de tarifa. E aí eu vou dar uma outra solução, que é a utilização do banco digital, para complementar esse pacote de tarifas quando você, esse pacote gratuito aqui, quando você precisa de mais coisas aqui que sejam basicamente as transferências, que é o que realmente é mais caro de fazer no banco. Os TEDs são bem mais caros do que, por exemplo, um TED está aí na faixa de mais de R$10, né? Então, para você evitar de ter que pagar isso para o banco, você pode usar o banco digital, porque ele não cobra para isso, e aí você tem essa possibilidade de fazer essa transação sem gastar nada. Em resumo, você precisa contratar o pacote mensal, que normalmente vem debitado da sua conta? Não. Você usa o artigo 9º, inciso 1, e com isso você está livre dessa cobrança. E eu aconselho você a dar uma lida nessa norma. Se não for agora, você guarda para quando você for no banco negociar, você pode imprimir ou baixar no seu celular. Eu coloquei o link aqui na descrição desse vídeo. Por falar em link, na descrição também tem um link para o meu curso básico de investimentos, totalmente gratuito, que eu aconselho você, na realidade eu convido você a participar e se inscrever e fazer lá. Como eu estava falando do Nubank, para que eu utilizo o Nubank? Eu uso o Nubank para fazer transferências para as outras contas em instituições financeiras que não o Banco do Brasil. Aí alguém pode levantar, mas aí como é que você faz? Você paga o Banco do Brasil para transferir? Não, o Nubank tem uma facilidade que é você gerar um boleto bancário. E aí como o pagamento de boleto bancário é gratuito, eu vou no Banco do Brasil, pago aquele boleto, transfiro o recurso para o Nubank e faço os pagamentos. É aquela coisa, se você precisar de um valor maior e de uma urgência, aí você paga a tarifa, que, como eu falei, deve estar algo em torno de
sei lá, pouco mais de R$10, você paga a tarifa e encerra o assunto. Mas você vai pagar uma única vez, exclusivamente no momento da necessidade. A maior parte do tempo você vai estar fazendo operações menores, 100 para um, 50 para outro, 300 para outro, e também eu uso para fazer as movimentações entre o banco e a corretora, porque eu uso algumas corretoras e para cada uma dessas corretoras eu posso fazer as transferências pelo Nubank sem pagar nada. Esse vídeo não foi feito com o intuito de abordar os riscos dos bancos digitais e das instituições de pagamento. O objetivo aqui foi só de dar uma metodologia para você não pagar tarifas bancárias misturando um banco convencional com um banco digital. Mas há uma questão que é importante de verificar antes de você sair abrindo conta em banco digital, é que nesse afã de colocar milhões de clientes para dentro, vários deles têm problemas com o atendimento, principalmente pelo fato de que você só tem acesso à instituição por e-mail, né? Ou raramente você tem um número ou esse número não vai atender você. Trazendo uma contribuição de um amigo meu, ele me lembrou dessa possibilidade. Ele chegou numa situação que o banco travou os recursos dele, ele tinha feito uma aplicação no banco e o banco travou esses recursos dele e ele ficou sem acesso e sem ter a quem recorrer. Para evitar isso, primeiro, sempre mantenha muito pouco dinheiro ali e não confunda a utilização do banco digital como um instrumento de investimentos. Eu sugiro sempre que você use o banco digital pela função dele e faça seus investimentos em outras instituições para evitar esse tipo de constrição que possa ter o seu dinheiro e você vai ficar sem ter o que fazer. Por conta disso, também está na descrição desse vídeo o link para que você veja as reclamações que foram feitas no Banco Central. Então é o link do ranking de reclamações das instituições financeiras do Banco Central para você tomar noção, tomar pé de como anda o atendimento dessas instituições. Verifique também nos sites que fazem que dão esse tipo de tratamento de consumo. Dentre eles, o mais significativo é o Reclame Aqui. Então, visite o Reclame Aqui para ver como anda o tratamento e qual é a atenção que essas instituições dispensam para os seus clientes. E aqui do lado eu estou colocando uma lista de vídeos que eu acho que são interessantes para você. Dá uma olhada lá. E o que eu tinha para falar sobre esse assunto é isso. Se você gostou, curte, compartilha, divulga o máximo que você puder esse conteúdo. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!